Bom dia, boa tarde, boa noite, meus calouros que podem vir estar assistindo esse vídeo, colegas e pessoalzinho do YouTube aí. Eu queria já pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, por favor, que vai ajudar muito a gente. E hoje eu vou falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico para vocês. E, primeiramente, eu vou apresentar um contexto histórico, passar um pouquinho por cima, e aí eu vou falar do efeito fotoelétrico em si, em seguida. Então, vamos lá, passar para o primeiro slide. Tá, vamos começar pelo contexto histórico. O descobridor do efeito fotoelétrico foi o Heinrich Hertz. Espero ter falado certo. E ele descobriu em 1986 esse efeito, e foi quando ele estava fazendo experimentos com chapas metálicas. E aí ele percebeu que quando a luz ultravioleta ela incidia em uma das placas, resultava numa produção maior de faíscas. Ou seja, resumindo isso aí, o Hertz ele acabou descobrindo que as descargas elétricas entre dois eletrodos são facilitadas quando um deles é iluminado, geralmente por uma luz ultravioleta. Eu queria só falar umas curiosidades. O Hertz foi quem descobriu a existência da radiação eletromagnética. Ele conseguiu provar, ele demonstrou, no caso. E o Hertz, que é a unidade internacional da frequência, foi em homenagem a ele. É o mesmo nome, Hertz, enfim. Tá, agora mais contexto histórico. 2 anos depois, em 1988, o Thomson ele provou que as partículas emitidas pelas placas iluminadas elas eram elétrons, e em 1903 o Leonard, que ele era assistente do Hertz, com uma série de experimentos ele conseguiu provar que não havia dependência entre a intensidade da luz e a energia dos elétrons emitidos. E uma coisa interessante para falar do Leonard é que ele foi um dos primeiros apoiadores do partido nazista, dos primeiros cientistas assim. Tanto é que pelos oficiais ele era tão dentro desse meio que ele era conhecido como o chefe da física ariana. E ele também teve algumas falas infelizes em relação ao Einstein, porque o Einstein chegou a ganhar muita relevância por causa do ano de 1905, que ele apresentou várias teorias, e ele achava que ele não merecia toda essa atenção, simplesmente pela família dele ser judeu e tudo mais. Enfim, aí em 1904, o Schelder, enfim, conseguiu provar que a energia cinética dos elétrons ela é diretamente proporcional à frequência da luz. E, enfim, teve todas essas descobertas assim durante 18 anos, só que a gente só conhecia a teoria clássica, né? E a gente não tinha coisas dentro do efeito fotoelétrico que a gente não conseguia provar, e ficou meio assim, tipo, só experimentalmente a gente já sabe que é assim e tudo mais, só que a gente não tem nenhuma prova disso, tipo, uma teoria que faça sentido isso tudo. Agora, mais contexto histórico para vocês. No ano de 1905, o Einstein ele apresentou uma proposta para o efeito fotoelétrico, utilizando o que o Planck já tinha apresentado antes. E com isso ele elaborou uma teoria que foi satisfatória para o efeito fotoelétrico, que respondia às grandes dúvidas da época. O que o Planck apresentou que o Einstein acabou usando? Ele queria explicar de tudo quanto é jeito como que era a emissão de corpo negro. E aí ele falou que a luz tinha que ser quantizada com valores de energia, tipo, que é o HNI. E aí tem os valores acima de energia, que é 2HNI, 3HNI, enfim. Isso mais para frente eu vou mostrar melhor. E o Einstein ele acreditava que a luz tinha esse mesmo formato que o Planck apresentou. E, enfim, ele acreditava que esse número de partículas eles eram dotados de energia. E mais para frente a gente vai descobrir que essas partículas se chamavam fótons. Eu esqueci de comentar.
jogar mais para baixo. Tá. Eu só queria falar uma coisa aqui. Em 1905, foi o ano que o Einstein ele publicou vários dos artigos dele, tipo, os principais, e por causa dessa data, o dia 19/5 é o dia do físico por causa dele. E também é meu aniversário. Tá. Esse aqui é o aparato principal de estudo que a gente usa para estudar o efeito fotoelétrico. Aqui eu coloquei só aparato para estudo porque no título não cabia e eu não queria diminuir o tamanho da fonte. Enfim, a gente tem aqui que o... Dá para ver o mouse? Sim. Dá? Tá. A gente tem um invólucro de vidro, que ele era responsável para deixar o experimento no vácuo. A gente tem uma luz monocromática, que ela incide dentro do vou chamar de vidro, só porque eu não... Enfim. E ela passa por uma janela de quartzo, e ela é incidida diretamente numa placa metálica A. E a gente tem aqui esse B, que ele é um coletor dos fotoelétrons, quando a luz incide e tudo mais. Inicialmente, quando a luz ela incide na placa de metal A, a gente descobriu que ela solta elétrons, emite elétrons. E aí a gente passou a chamar ela de fotoelétrons mais para frente, eu acabei usando o termo antes. E aqui a gente tem um amperímetro, que... Enfim, a gente tem um amperímetro aqui, e aqui a gente tem um dispositivo que gera diferença de potencial. E aqui a gente tem uma chave que a gente pode inverter a diferença de potencial. A diferença de potencial ocorre entre o A e o B. E no próximo slide eu vou explicar para que a gente usa essa diferença de potencial e tudo mais. Tá bom. Basicamente, o que acontece nesse experimento? Quando os fotoelétrons eles são emitidos pela placa A, o coletor B, os fotoelétrons que ele conseguir coletar, a gente vai conseguir ver que ele está coletando a partir da corrente que vai aparecer no amperímetro. Enfim, aqui a gente tem um gráfico que, por enquanto, eu vou pedir para vocês olharem só a parte do A. Daqui a pouco eu explico por que tem esses dois aqui. Enfim, o eixo Y representa a corrente e o eixo X, tanto para a direita ou para a esquerda, mostra o sentido da diferença de potencial. Quando a gente tem um V, que é a diferença de potencial muito grande, e ele está para um lado positivo aqui, para esse lado aqui, o que vai acontecer? A diferença de potencial, ela vai atrair os fotoelétrons para o coletor B. E aí, com isso, o que acontece? Quando não tem diferença de potencial, a gente pode ver bem aqui, nesse ponto, que o coletor está coletando esse tanto de corrente. E aí, quando a gente começa a aplicar uma diferença de potencial positiva, a corrente começa a aumentar. O que acontece é porque a gente direciona os fotoelétrons para o coletor. E aí tem uma hora que ele vai saturar, porque todos os fotoelétrons estão chegando ao coletor. Não tem nenhum que não está chegando. Por isso que não importa se... Tem um limite que, mesmo se você passar dele, não vai mudar, por causa que já estão todos sendo coletados. E quando o sinal ele é invertido, quando a diferença de potencial ela fica negativa, a gente pode olhar aqui que a corrente ela começa a descer até ela chegar a zero. E aí ela chega nesse V0, que é o potencial limite, ou de corte, que ele basicamente define quando cai a zero. Tipo, se a gente passar dele, se a gente chegar nele, cai a zero. É isso, né? Atingida a corrente, cai a zero. Tá bom, é isso mesmo. E a gente tem que o V0, que é o que eu acabei de explicar, multiplicado pela carga do fotoelétron, ele mede a energia cinética máxima, ou seja, o quão rápido o fotoelétron é emitido. E mais para frente, Einstein vai mostrar por que ele fica mais rápido, enfim, com energia cinética, E aqui a gente tem também que o K máximo, ele independe da intensidade de luz. O que muda?
do A e do B. Eu falei que eu ia explicar o B depois. Eles estão na mesma frequência, a luz emitida está na mesma frequência, está tudo igual. A única coisa é a intensidade de luz. Eles cortaram, a intensidade de luz está máxima aqui no IA, por exemplo, e aqui no IB eles cortaram pela metade. E a grande diferença é que, por exemplo, se a gente está em 50% da intensidade da luz, a gente vai ter, vamos dar um exemplo, que a gente vai ter 2 amperes. E aí, quando a gente dobra para 100% da intensidade, a gente vai dobrar para 4 amperes. Enfim, isso também o Einstein vai explicar mais para frente. Essa aqui é a fórmula que eu falei, o K máximo é igual à carga do elétron vezes o potencial limite. E o potencial limite, igual eu falei, ele independe porque quando está em 50% aqui, o potencial limite é o mesmo. Enfim. Agora eu vou falar um pouco sobre o limiar de frequência. O limiar de frequência, esse gráfico em específico, ele foi feito pelo Millikan, e o material usado para emissão dos fotoelétrons foi o sódio. Isso foi realizado em 1914. Parece que está um pouco adiantado isso, porque eu ainda não falei sobre a parte do Einstein, que foi em 1905. Mas, enfim, é importante eu falar sobre o limiar de frequência antes de falar sobre o Einstein. Vou explicar para vocês, então, o que é o limiar de frequência. O limiar de frequência, ele diz que o limiar de frequência é também tem o nome de V0, porque seria o Ni zero. E o limiar de frequência é exatamente esse aqui para o sódio, que representa uma frequência de 4,39 vezes 10 a 14 Hz. E o que é o limiar de frequência? Tem um momento que, se você não está ligando nenhum potencial, um potencial negativo, você tem uma frequência mínima que vai acontecer o efeito fotoelétrico. E se você ligar, nem que seja um pouquinho, um potencial negativo, o efeito fotoelétrico para de acontecer. Ou seja, o potencial limite aqui é 0, porque ele não aceita mais... Enfim, a frequência não permite isso acontecer. E agora que eu vou passar para o... Não, primeiro eu vou mostrar o simulador. Tá, a gente está mostrando o sódio para vocês. Eu vou deixar do jeito que está aqui, eu vou deixar a intensidade aqui no máximo. E eu vou mostrar o potencial limite para vocês. Usando essa pilinha, eu estou colocando o potencial negativo e já parou de acontecer. Se vocês olharem, a corrente aqui está em 0. Vou voltar aqui para o... A corrente está em 0,045. E aí tem um potencial limite que eu vou chegar aqui, que parece que está bem sensível. Um segundo, gente. Eu vou achar as mexendo nisso. A corrente está em 0,20. A corrente não, o potencial está em 0,20 e ainda está acontecendo o efeito fotoelétrico, mas se vocês perceberem, tem alguns fotoelétrons que eles estão voltando para... A corrente ela diminuiu porque não são todos os fotoelétrons que estão conseguindo chegar, porque o potencial ele está puxando alguns fotoelétrons de volta para o metal que a gente está usando, no caso o sódio, né, aqui no metal. E agora, quando eu passo para o 0,4, a gente percebe que o efeito fotoelétrico para de acontecer. Olha só, os fotoelétrons eles estão vindo e aí eles não conseguem chegar no coletor. Olha, esse aqui chegou, aí agora todos estão voltando, eles chegam e voltam, tudo mais. E é isso. No caso, esse simulador só dá para... Ele vai indo de 0,20 a 0,20, então, em teoria, o potencial limite do sódio com essa luz que a gente está emitindo seria o 0,20. Agora eu vou mostrar para vocês o limiar de frequência. Eu vou deixar aqui em 0. É difícil deixar em 0.
Tá, eu acabei de desligar qualquer potencial que tinha no nosso experimento, e agora eu vou diminuir a frequência, ou seja, está mudando o comprimento de onda, e eu acho que para de ocorrer o efeito fotoelétrico aqui no verde. Parou de acontecer. A gente pode olhar que parou de acontecer olhando a corrente aqui. Eu acho que esse aqui é o limiar de frequência. O limiar de frequência, como eu tinha falado para vocês, se eu ligar Tipo, eles... Como que eu... Tá difícil de explicar. Se eu ligar a diferença de potencial aqui para o lado negativo, ele vai parar de acontecer. Eu vou ligar aqui em 0,20, em menos 0,20, que é o mínimo que dá para ligar, e ele vai parar de acontecer. Olha, se vocês olharem, a corrente chegou a zero. Não, eu não botei 0,20. Tá em 0,20, a corrente chegou a zero, ou seja, o efeito fotoelétrico parou de acontecer. Então, esse é o limiar de frequência, é a frequência limite que ainda acontece o efeito fotoelétrico. Tendo qualquer diferença de potencial, o efeito fotoelétrico para de acontecer. Ou se eu diminuir um pouquinho mais a frequência, ela também para de acontecer. Enfim, agora eu vou falar aqui sobre o Einstein. A teoria do Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Como eu tinha falado para vocês, ele usou a teoria de Planck, que a ideia era que a energia fosse quantizada. Ou seja, tinha uma fonte que está irradiando, e a gente pode usar, por exemplo, uma fonte de luz ultravioleta, que geralmente é o que a gente usa nos experimentos do efeito fotoelétrico, e esses pacotes de energia vão de zero, ou vai ser HNI, ou vai ser 2HNI, 3HNI, e assim vai até NHNI. O que isso implica? Quando a gente está no estado de energia NHNI, e ele vai para um estado de energia N-1HNI, a fonte ela emite um pulso discreto de radiação eletromagnética, que é exatamente uma energia de HNI. Então, a partir disso, o Einstein ele supôs que o pacote de energia, ou o fóton, ele está relacionado com a frequência pela equação que a energia é igual a HNI. E aí, a partir disso, o Einstein estabeleceu que a energia cinética era igual a HNI menos o trabalho. O que seria esse trabalho? É o trabalho necessário para a gente remover um elétron do metal. E esse trabalho, sem ser o W0, o W normal, geralmente está associado quando tem alguma diferença de potencial, mandando para alguma diferença de potencial negativa que vai estar dificultando os elétrons saírem do metal utilizado. E geralmente, por ter uma DDP negativa, a diferença de potência precisa de mais trabalho para tirar ele de lá. E no caso de uma ligação mais fraca, a gente vai usar, a gente consegue calcular a energia cinética máxima, que é igual a HNI menos o W0, e o W0 ele representa o metal sem nenhum tipo de DDP ou dificuldade, simplesmente o metal. Apenas a luz está emitindo no metal, e o W0 é o trabalho que a luz tem para tirar um desses fotoelétrons do metal. E como esse é o menor trabalho que o fóton pode ter que enfrentar, essa vai ser a energia cinética máxima. E como eu falei para vocês no começo da apresentação, por 18 anos tinham alguns fatos que eles não conseguiam explicar com a teoria clássica. E eu vou apresentar as 3 principais objeções e como a teoria do Einstein explica todas elas. A objeção 1 é o fato da energia cinética máxima não depender da intensidade da iluminação. O que significa quando a gente aumenta a intensidade? A única coisa que vai acontecer aumentando a intensidade é que ela vai liberar mais pacotes de energia, mas não significa que o pacote de energia vai ser maior. É sempre o mesmo pacote de energia.
O que faz o pacote de energia ser mais energético é aumentar a frequência, que no caso é, por exemplo, passar do azul para o violeta, depois para o ultravioleta. Aí, no caso, vai ter uma frequência maior e os pacotes de energia seriam maiores. Só que, se eu aumentar, como eu falei, aumentando a intensidade, eu só vou estar mandando mais pacotes, não necessariamente pacotes mais energéticos. E é exatamente essa explicação que a teoria do Einstein explica, a objeção 1. A objeção 2 é a existência de um limiar de frequência. Aí, como que a gente faz para explicar isso? A gente pega a equação aqui de cima, que é o K máximo é igual a HNI menos W0, e a gente faz o K máximo ser zero. Quando ele é zero, a gente consegue passar o W0 para o outro lado, e a gente chega nessa expressão aqui. O que significa? Quando o fóton ele tem uma frequência, ele tem essa frequência mínima, ela é exatamente a energia necessária para o elétron ser ejetado. Se ele tiver uma frequência menor, significa que a energia vai ser menor que o trabalho mínimo que ele precisa. E não tendo a energia necessária para o trabalho mínimo, o elétron não é ejetado. Então, tem uma frequência limite para o elétron ser ejetado. E, no caso, quando a gente está trabalhando no limiar de frequência, a gente tem a energia cinética é zero, então o movimento das partículas dos fotoelétrons são menos rápidos, no caso. Quando a gente vai aumentando a frequência, tudo tende a... Os fotoelétrons chegam mais rápido ao detector porque eles têm mais energia. A objeção 3 é a ausência de retardamento. O que a teoria clássica acreditava? Que eles acreditavam que a energia, a luz, ela era uma onda. E ela praticamente, ela acertava toda a região que ela iluminava da placa de metal, e a partir disso ela criava uma... E eles achavam que, tipo, os elétrons eles tinham que ser energizados até eles serem emitidos. Mas como a hipótese de Einstein falou, os fótons eles têm um pacote de energia já. Então, quando o elétron ele tem o contato com o pacote de energia, na hora ele é emitido. Então, não sei se eu consegui deixar claro, mas é por isso que não tem uma ausência de retardamento. No caso, não sei se eu expliquei bem o que é essa ausência de retardamento. Eu estou emitindo a luz no metal e a ideia na física clássica era que a gente teria que esperar um tempinho e aí ia começar a acontecer o efeito fotoelétrico. Mas, na realidade, a gente emite a luz e já começa a acontecer o efeito fotoelétrico. Esse é o retardamento e, por causa dos fótons e do pacote de energia, o Einstein conseguiu eliminar essa hipótese que eles da teoria clássica. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a equação do K máximo, que é, novamente, essa aqui de cima, que eu falei para vocês, e a gente vai substituir o K máximo por a carga do elétron vezes o potencial limite. E aí, o potencial limite vai estar multiplicado junto com a carga do elétron, e a gente vai passar tudo dividindo. E aí, a partir disso, que foi no gráfico que eu mostrei do Millikan. O gráfico que eu mostrei do Millikan mostra que o potencial limite e a frequência, eles são lineares. E aí, a partir disso, pegando do próprio gráfico que eu apresentei para vocês, que eu vou voltar nele daqui a pouco, basicamente a gente tem que o V0 ele funcionaria como um Y, e a frequência seria o X, e a constante de Planck sobre a carga do elétron seria o coeficiente angular. E a partir disso, usando a fórmula a equação de uma reta, a gente chega em 3,9 vezes 10 a menos 15
volts por segundo. E multiplicando isso pela carga do elétron, a gente chega em 6,2 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, que é bem próximo do valor moderno da constante de Planck que a gente tem hoje, que é 6,63 vezes 10 a menos 34. E, enfim, eu vou voltar aqui no gráfico para vocês. Aqui. Esse foi o gráfico de onde foi tirado os valores. E mais tarde, o Millikan, ele fez um mesmo gráfico, só que em vez dele usar o sódio, ele usou o lítio. E usando o lítio e partindo da mesma ideia que eu apresentei para vocês, ele chegou no valor muito próximo do valor moderno que a gente tem hoje em dia da constante Planck, que é 6,57 vezes 10 menos 34 joules por segundo. Enfim, a minha parte acabou, só queria mostrar um pouquinho, de novo, o simulador para vocês. No caso, eu falei que vocês vão perceber que eu vou desligar aqui a diferença potencial, e agora eu vou aumentar a frequência. Eu vou mostrar para vocês que com o aumento da frequência, os fotoelétrons eles começam a se comportar de uma maneira mais rápida, porque eles têm mais energia cinética. Então, se vocês puderem observar, vou deixar a frequência bem alta, e aí vocês podem ver. Esses que estão indo devagar foram os fotoelétrons da luz anterior que estava. E agora que a gente está na luz violeta, vocês conseguem ver que já passou vários elétrons e os que estavam antes ainda continuam chegando. Então, essa é a diferença Essa é a questão que eu falei, que quanto mais frequência, mais energia cinética. E, no caso, essa energia cinética que vocês estão vendo é a energia cinética máxima, porque o único trabalho que eles estão tendo que a luz tem é de arrancar os fotoelétrons do metal. E aí, se eu começo a aplicar eu apliquei bastante. Se eu começo a aplicar uma DDP negativa, vocês perceberam que a corrente começa a baixar, igual no gráfico que eu tinha mostrado, no primeiro gráfico que eu tinha apresentado. E aí, conforme a gente vai aumentando, tá. Aí aqui acho que no 1, enfim, aí conforme eu for aumentando, eu chego no potencial limite, que é quando a corrente chega a zero, porque a energia, que é o H vezes a frequência, ela não ganha do trabalho que é exercido sobre a dificuldade de tirar o fotoelétron do material junto com a DDP que a gente está fornecendo. Enfim, a minha parte acabou. O senhor prefere fazer as perguntas quando ele acabar? Mas prefere fazer quando ele acabar ou faz para mim agora? Tá bom. Aquele gráfico lá de aquele gráfico I por V, se mostrou que tinha um área que é esse aí, você coisa. Desculpa, eu não escutei o final. Eu tenho que explicar isso aí. O que é essa intensidade? O que é isso? Tá. Vamos explicar de novo. Você quer que eu explique pelo simulador ou não? Não, só porque essas variáveis. Você fez o potencial é aplicado lá. Então, o V0 é K máximo igual a zero. Aham. O V0 igual. É o V reverso que você chama, né? Aham. Quando você faz um V menos alguma coisa, você chega lá no G7 igual a zero. Sim. Então, o que é o IB e o IA? O IB e o IA? O IA é uma... No caso... Tá, vamos tentar explicar direitinho. Assim, cara, é corrente ou intensidade? O IA é a corrente. Todo o I aqui é corrente, não é intensidade. Mas como eu te falei, se a gente dobrar a intensidade, vai dobrar a corrente, porque vai ter o dobro de pacotes de energia sendo lançados na placa. Então, vai dobrar a corrente. Então, meio que fica parecido, se fosse a mesma coisa. Porque
Aqui eu estou, em teoria, do B para o A, eu estaria dobrando a intensidade. E eu também estou dobrando a corrente, por conta do que eu te expliquei agora. E não sei, ficou claro o gráfico? Não, tá. E outra coisa, é que assim, só para especificar, o que é corrente? Corrente é carga vezes velocidade. Então, existem duas formas de a gente aumentar a corrente nesse caso. Uma forma dobrando a intensidade, você vai dobrar o número de pacotes, você vai dobrar a retirada de elétrons. Dobrando a retirada de elétrons, você vai aumentar a corrente. A outra forma é você dar mais energia, ou seja, variar o comprimento de onda. Na hora que você muda o comprimento de onda, dá mais energia cinética para o ele, mais velocidade, mais corrente de onda. Então, e o que o modelo que fala assim, toda vez que você quer falar em elétron, modelo ondulatório, você fala elétron passando por uma fenda, por duas, né, diferença e tal. Toda vez que se fala, modelo corpuscular de elétron, os caras falam efeito fotoelétrico. Por quê? Cadê o modelo corpuscular? Cadê o modelo corpuscular no efeito fotoelétrico? Mas você fala em relação ao elétron, ao é assim, a conversa começa, o elétron tem um efeito dual. Ora é elétron, ora é partícula, ora é onda. Quando o elétron passa por uma fenda e gera uma interferência, ou difração, você pode chamar, que enaltece lá é o efeito ondulatório. Quando se fala em efeito particular, de partícula, o elétron está falando com partícula, se cita o efeito fotoelétrico. Onde é que está esse modelo particular? Não sei se está correto, mas esse modelo de partícula associado ao elétron, esse efeito fotoelétrico. Porque a gente analisa, no caso da luz, que é como, no caso da luz é o espectro visível, né, que a gente está falando aqui. A gente está analisando os pacotes de energia, que são a energia que cada fóton tem. A gente não está analisando a luz em si, porque geralmente quando a gente vê uma fenda, eu li em algum lugar um exemplo muito interessante, que a gente pensa numa mangueira que está soltando água. Ela solta, a gente tem a gota de água e a gente tem o jato de água, que é um monte de gotinhas juntas. E quando a gente está analisando a luz em uma fenda, a gente está vendo muita luz se interagindo com a fenda. Mas no efeito fotoelétrico, como a gente está analisando apenas um fóton, não vários fótons, a gente consegue ver exatamente a energia que ele carrega em si. E só analisando a partir do modelo, de toda essa parte quântica, né, que é olhando esse modelo de partícula, que dá para a gente responder as perguntas que eu te falei. A teoria ondulatória, olhando a teoria ondulatória, muita coisa não faz sentido que acontece no efeito fotoelétrico. E aí só... Não faz sentido. Oi? Não faz nada sentido. Não faz. Mas, enfim, na minha opinião, o que a gente vê é apenas um véu. A natureza por trás, ela não está descrita. Por exemplo, quando você coloca lá, qual é o simulador lá? Quando você coloca esse simulador assim, o simulador ali, ó. O que você está mostrando ali é uma imagem mental nossa, e o simulador está representando uma imagem mental nossa do que vai acontecer se eu tiver uma certa frequência, de energia, uma certa potencial reverso. Só que nessa hora a gente esquece que na minha opinião, eu acho que esses simuladores, eles precisam colocar observação decimal, desconsiderando todas as outras características dos elétrons, considerando apenas que ele pode ser representado por um ponto, que tem um efeito potencial, a foto tem uma certa energia, é isso que vai acontecer. Então, tipo, onde é que estão as ondas, né? Antes do elétron sair, tem uma nuvem em todo lado. Aí ele vira uma bolinha e depois ele é capturado, no caso ali, ele volta no vira do outro lado. É muito esquisito tudo isso, né? Sim. Então, temos que lembrar que isso é uma apresentação, os elétrons não corpuscularmente passeando. Eles têm uma nuvem, a probabilidade de elétrons, né,
desse impacto. Legal, tá bom. Tá bom? E agora, você tem Bom, experimento. Vou só chegar aqui no seu slide. Se você for usar o simulador, você me chama. Oi? Pode tirar a máscara. Deixa a máscara. Pode começar? Pode. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho. Vou começar falando um pouquinho sobre o experimento que o roteiro propôs para a gente na disciplina de bases experimentais de mecânica quântica. Né? Esse experimento em si tem como objetivo estudar mesmo, né, o fenômeno, né, visualizar ele, o efeito fotoelétrico, mas a partir dele, então, um objetivo mais específico, que seria calcular a constante de Planck e a função trabalho a partir dos dados gerados, que a gente coleta nesse experimento. Então, a gente tem aqui, eu coloquei essas duas equações para representar a equação de Einstein, né, de que ele propôs, então, que a energia, como já foi comentado, né, vai ser, então, um pacotinho do fóton, né, da energia dele, né, aqui você encara a energia como a energia cinética do elétron, né, então, vamos lá, a energia cinética do elétron vai ser igual à energia que o fóton vai dar a ele, menos a função trabalho, que no caso seria a função trabalho, seria aquela força que dificulta o elétron sair do átomo, né. E embaixo seria a energia dada pelo potencial que a gente vai usar de uma fonte. Falando um pouquinho sobre os materiais, esse aqui seria uma imagem representando uma foto do laboratório, né? A gente tem três principais componentes aqui, né? Vamos dizer assim. Uma fonte de luz, a nossa célula fotoelétrica, que também a gente pode falar de fototubo, e também a gente vai precisar de um voltímetro. Falando mais especificamente sobre a célula fotoelétrica, tem uma imagem aqui representando como ela funciona, então a gente também tem um tubo nela, né, onde vai ser incidido uma luz em uma das placas, que com essa incidência de luz os elétrons vão pular para outra placa, né. Para a gente conseguir medir a tensão que a gente vai aplicar nesse tubo, a gente vai usar um voltímetro, como está especificado aqui na imagem, vai ter a fonte também para a gente aplicar essa tensão, um galvanômetro, né, um amperímetro que vai ler, ele também já está acoplado dentro da célula fotoelétrica aqui, né, do fototubo, e também uma resistência para calibrar todo o sistema. Quais fontes de luz a gente vai usar? A gente vai usar, vamos dizer assim, dois modelos, né, no caso os LEDs e os filtros. No caso dos filtros, vamos ter 7 tipos de filtro, onde a gente vai colocar um LED branco e vai pôr esse filtro dentro acoplado no nosso fototubo, que vai fazer que seja incidido só uma luz monocromática, vamos dizer assim, né? E na classe dos LEDs, a gente vai ter aqui 5 cores de LED, a vermelha, laranja, verde, o azul e o magenta. Procedimento experimental. A primeira coisa que você vai fazer no experimento, então, vai ser calibrar o tubo. Como que a gente faz isso? A gente coloca, então, o material opaco tampando a entrada do fototubo, e a gente vai aplicar uma diferença de potencial de 3 volts. E caso a corrente não esteja dando 0 nanamperes, você vai ajustar isso na resistência, né, que tem um potenciômetro acoplado nesse fototubo, até dar esses 0 nanamperes. Após ter feito isso, você vai partir para a parte do posicionamento da fonte de luz. Você vai pegar, então, a fonte de luz, vai posicionar ela no eixo, né? Deixa eu voltar aqui. Você tem um eixo... Você tem um eixo central aqui, em que você consegue variar a posição da fonte de luz. Então, você vai posicionar ela de forma a conseguir, no galvanômetro, você vai posicionar a fonte de luz de forma a conseguir, então, 30 nanamperes. Aqui só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ultrapassar esse 30 nanamperes, porque você pode acabar queimando a sua fotocélula. Só para explicar, então, eu já tinha comentado, né? A distância vai variar a corrente que você vai ter, porque você vai estar irradiando mais ou menos fótons naquela célula, né? Na placa em si, que vai variar também a corrente. Então, vamos lá. Você posicionou a primeira fonte de luz, agora você vai partir para a aquisição dos dados. Como que você vai pegar esses dados? Você vai, então, vai estar
variando a tensão, né? Você vai estar aplicando uma diferença de potencial com a fonte que está acoplada nesse fototubo. Tem também um potenciômetro lá para você mexer nisso. E você vai variar essa tensão até conseguir decair 5 nanoamperes. Nisso você anota o valor da corrente que você tem agora, 25 nanoamperes, né? E o valor da tensão que você aplicou ali. Que você vai ler ele no voltímetro. E você vai fazer isso até chegar em 0 nanoamperes. Você vai fazer esse mesmo procedimento para todas as fontes de luz, tanto para os LEDs como para os filtros, né? Vamos lá. Então, feito esse procedimento, basicamente já pode ir para casa, né? Agora a parte de análise de resultado. O que você vai ver aqui? Aqui eu estou com os resultados dos filtros, que a gente então tem os 7 filtros. Você vai analisar a tensão de corte, né? Então aqui seria o plot da tensão que eu estou aplicando, né? Pela corrente. E o que você vê é que, à medida que eu aumento essa tensão, a corrente vai caindo, que é exatamente o que a gente quer. Em relação aos comprimentos de onda, né, no caso, os filtros, as cores dos filtros, tecnicamente, eles deveriam seguir, né, pela equação aqui, que as frequências mais altas teriam mais energia. No caso dos filtros, o resultado não foi muito legal. Existem algumas cores aqui que não respeitaram a frequência, né? Por exemplo, aqui, o pico mais alto aqui de tensão de corte, ou seja, teoricamente devia ter mais energia, é a magenta, tudo bem, tá certo. O segundo aqui seria o que não tem filtro, tudo bem, que seria só o LED branco, né, no caso. E o terceiro já é desculpa, o primeiro é o azul, confundi. Já vê um erro, né, que teoricamente devia ser a magenta. Depois você vai percebendo que não existe, alguns respeitaram esse padrão, alguns não, né? Essa que é a questão. E depois eu vou mostrar uma hipótese minha que eu acho que por que isso acontece. Já no caso dos LEDs, a gente testou com 5 LEDs e eles meio que respeitaram a equação, vamos dizer assim, né? Aqui no caso, na tabela que eu coloquei ao lado aqui, eu não tenho magenta, justamente porque esses comprimentos de onda que a gente estava encontrando aqui, que a gente estava pegando, a gente pega esses comprimentos de onda do experimento 3, onde que é feita uma espectroscopia dessas fontes de luz que a gente usou no experimento 4, que é o efeito fotoelétrico. E no experimento 3, dos dados que a gente pegou de um colega nosso, não tinha o da magenta. Então, a gente acabou só usando 4 cores de luz, 4 cores de LED. E também aqui respeita, né? Você vê que a que tem mais energia é a que tem a tensão de corte maior. Vamos lá. Então, o próximo procedimento aí para fazer a análise é você, então, plotar a sua tensão de corte pela frequência da luz que você está emitindo no fototubo. Esse caso aqui é um caso onde é o caso dos filtros. E só pelo plot, mesmo sem fazer essa regressão linear, né? Já vou comentar um pouco sobre essa regressão, você já vê que existe uma dispersão muito grande desses pontos. Logo já se vê, se você quer um resultado linear, provavelmente não vai ficar muito legal a sua regressão. A gente está fazendo uma regressão linear justamente por conta da equação de Einstein aqui, né? No caso da regressão, vamos considerar aqui que o V0 seria o nosso eixo Y e o eixo X seria o nosso Ni, que seria a frequência. Então, o resultado que você vai conseguir dos coeficientes vai ser H sobre E, né, a carga do elétron, a constante de Planck sobre a carga do elétron, que seria o nosso coeficiente angular, e o W0 sobre a carga do elétron, né, a função trabalho sobre a carga do elétron também, que seria nosso coeficiente linear. Então, quando você analisa o resultado dessa regressão linear, você já vê que os resultados não ficaram muito legais. Primeiro, a constante de Planck, que ficou bem fora do que a gente conhece, né, de 6,63 joules segundos, e também a função trabalho, que como a gente plotou aqui uma equação linear, onde o coeficiente linear aqui na regressão é positivo, a gente esperaria uma função trabalho negativo, pela fórmula, né? E a gente conseguiu uma função positiva. Então, os resultados para o filtro não foi um negócio muito legal. Já por causa dos LEDs, a gente também fez o mesmo esquema, né? A gente fez o plot da tensão de corte pela frequência. Contudo, já teve um resultado um pouquinho mais próximo do que o que a teoria nos dá, mas também não chegou próximo do resultado. A constante de Planck é 6,63 ou 3,63? 6, né? Então tá certo. Tá.
também foi um pouco mais próximo, mas também os resultados não foram muito satisfatórios. E, no caso do trabalho, o trabalho já está negativo. E eu queria falar sobre em relação ao filtro, que foi, assim, bem estranho, porque não deu um comportamento linear não muito legal, é que também tem um pouco da culpa nos LEDs, mas quando a gente está falando de luz monocromática, a gente não está necessariamente aplicando apenas um comprimento de onda, né? Então, eu coloquei aqui dois exemplos de um espectro do LED vermelho e do filtro vermelho que foi utilizado, que também eu peguei esses dados lá do experimento 3, que você vê que existe uma distribuição de comprimento de onda que é incidido, né? E não necessariamente um comprimento de onda. No caso lá, para mim fazer os cálculos, eu considerei o pico de cada comprimento de onda aqui, né? E aqui eu coloquei mais um exemplo aqui do LED azul, só para mostrar. Por exemplo, aqui no filtro do LED azul, ainda tem uma maisinho ali do espectro aqui do filtro. E é isso, basicamente. Bom,